Boa noite, eu sou Augusto e eu vim aqui apresentar o meu trabalho, a demonstração de competência. Bom, o que é o Power BI? O Power BI é uma ferramenta da Microsoft usada para transformar dados em informações visuais interativas, como gráficos e dashboards, que é o caso do trabalho. Ele ajuda as empresas a analisar e tomar decisões baseadas em dados, conectando diversas fontes de informações de forma simples e eficiente. O Power BI me auxiliou muito a melhorar o trabalho 1, pois ele me auxiliou a melhorar os dashboards em si, os visuais, com essa vasta lista de gráficos que ele disponibiliza para que a gente possa usar. Além de disponibilizar várias modificações e personalizações desses mesmos gráficos, ficando ainda mais fácil para o usuário final entender e muito mais simples da gente desenvolver esse projeto. As dificuldades que eu tive foi ao fazer os gráficos de dispersão. Além de compreender como cada dado seria utilizado para exibir ao usuário o gráfico correto e com o contexto correto, exibindo os dados de acordo com o solicitado. Eu aprendi nesse trabalho a como carregar os dados para o Power BI, como transformá-los, como criar um gráfico e como utilizar as colunas das tabelas para realizar filtros e a própria exibição dos gráficos. Aqui em cima, nós temos este gráfico de receita total por região e por categoria de produto. Neste gráfico, nós podemos ver a categoria separada em cores, sendo acessórios azul claro, laptops azul escuro, o laranja smartphones e os roxos as TVs. Então aqui, se passarmos o mouse, nós podemos ver as informações de cada barra de uma forma mais detalhada. Caso o usuário clique nessa barra, ele também consegue ver de uma certa forma mais visível para o usuário, já que os outros dados eles são um pouco mais apagados e o foco fica mais na barra clicada. Como já fez a alteração, o gráfico abaixo, nós temos a evolução de vendas ao longo do tempo, separado por região. Então aqui embaixo nós podemos ver no eixo X o tempo, né, a data que foi feita cada venda. Nós temos o eixo Y, o número de vendas, a soma de quantidade de vendas, e nas informações nós temos a região separando. Então podemos ver que azul claro é centro-oeste, azul escuro é o leste, o laranja é o norte, o roxo é o oeste e o rosa é o sul. Então, caso o usuário passe o mouse por cima, ele consegue ver em meio a esses períodos quantas vendas teve por cada região. Por exemplo, aqui no dia 13 de novembro de 2024, nós temos 12 vendas no leste, na região leste. E este daqui mais acima, temos 30 vendas, 15 de novembro de 2024, na região centro-oeste. Vamos para o segundo grupo. Nesse segundo grupo, a gente pode ver um pouco mais sobre o controle de estoque. No primeiro gráfico, nós temos a quantidade de produtos em estoque por categoria e região. Temos um gráfico aí de barras, né? Onde nós podemos ver os acessórios, né? Aqui no eixo Y nós temos a categoria do produto e no eixo X nós temos a soma de quantidade em estoque. E no eixo e os filtros pela região, cada região com a sua cor específica, assim como o primeiro gráfico, caso o usuário clique, aqui ele consegue filtrar estes dados. No gráfico de baixo, nós temos um gráfico de dispersão, onde podemos ver os produtos com baixo estoque em cada região, sendo a região alterada pela cor. Então, cada região tem a sua cor, assim como no gráfico acima. No eixo Y, nós temos a soma de quantidade em estoque e no eixo X, nós temos a categoria do produto. Já no terceiro grupo, nós temos a satisfação do cliente. Temos no primeiro gráfico, um gráfico também de barras, onde nós obtemos a média de notas de satisfação por região e por categoria de produto. Assim como todos os outros que nós vimos, caso o usuário ele clique, ele consegue filtrar esses dados. Temos aí no eixo Y a região e no eixo X a média de notas de satisfação. Temos também a categoria separando por cor. Então, o laranja acessórios, o azul claro laptops, o roxo smartphones e o azul escuro a TV. E aqui embaixo nós temos um gráfico de pizza. Neste gráfico de pizza nós podemos ver um pouco melhor, esse gráfico auxilia um pouco mais, dando até mais porcentagens dessas médias. Então aqui temos a distribuição das notas de satisfação por categoria de produto.
Nós temos a categoria laptop sendo azul claro, a TV azul escuro, acessórios laranja e os smartphones roxos, assim como a coloração do gráfico acima. E aqui, caso o usuário passe o mouse, ele consegue ver a categoria, ele consegue ver também a soma de notas de satisfação, que nessa ocasião, para os laptops, são 24, são aproximadamente 30,38% de toda a distribuição de notas. Caso o usuário ele clique em alguma opção aqui, em alguma parte dessa pizza, ele consegue também filtrar o gráfico de cima, auxiliando muito mais ele a entender este gráfico, entender os dados que ele precisa analisar. Este é o trabalho. Muito obrigado e boa noite.